Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de fabricação mecânica, né? A gente está indo para o nono vídeo, né, dessa série referente a planejamento e cálculos envolvendo aí o processo de torneamento, né, justamente para a fabricação dessa peça aqui, né? Então aqui tem o desenho dela, né? E a gente finalizou no último vídeo falando sobre o cálculo referente ao tempo, né, com base no avanço da ferramenta, né? E agora a gente vai para o planejamento de execução mesmo da peça, né? Para a análise do planejamento, o primeiro ponto é justamente verificar como é que vai ser a fixação da peça, né? Esse desenho aqui, eles representam, né, simbolicamente aí as placas, né, ou as castanhas, né, da placa do torno, né? Então a gente tem justamente aí indicando aí a fixação. Então o primeiro ponto é justamente analisar como é que a peça vai ser fixada, né? A gente já selecionou o instrumento, já selecionou ferramenta, e para fazer essa análise, o que é que eu tenho que verificar? Comprimento total da peça, né? Obviamente tenho que verificar o diâmetro também para saber se a abertura, né, da placa ela suporta, né? E no caso aí a gente está supondo que vai suportar, né, o diâmetro da peça com o diâmetro de abertura da placa. E aí no caso verificar aqui o comprimento da peça bruta, né? O comprimento da peça bruta é 90 milímetros. E o comprimento da peça final, né, é 73 milímetros. Né? Então, eu tenho de diferença dessa peça final para a peça bruta, né, no que diz respeito ao comprimento, né, já que aqui é 90 e a peça final é 73, eu tenho justamente a diferença de 17 milímetros. Né? Então, vai dar uma diferença aí de 17 milímetros. Eu posso, então, pensar o seguinte: se eu vou ter 17 milímetros de sobra, eu posso fixar na placa e utilizar a ponta móvel, né? Utilizar a contraponta ali, né? Fazer uma usinagem ali de placa e ponta. Só que isso é apenas 17 milímetros de diferença. Ou seja, eu não tenho uma fixação segura aí para essa execução. Né? Se tivesse um comprimento maior da peça, até ficaria melhor, mas o ideal aí realmente seria fazer a usinagem com dois pegas. Né? Dois pegas é popularmente conhecido aí quando você faz a usinagem da peça de um lado, vira a peça para fazer a usinagem do outro lado da peça. Né? Então você faz duas fixações. Né? O ruim quando você trabalha com duas fixações é porque quando você vira a peça, você tem que alinhar ela, né? Utilizando lá o relógio apalpador para garantir, né, a centralização da peça na placa sem interferir na geometria final dela. Né? Isso aí teria impacto justamente na tolerância geométrica. Né? Então aí poderia interferir justamente aí na cilindricidade da peça. Né? Ou seja, a peça ela poderia ficar ovalizada, né, ou ficar cônica, né, dependendo do tipo de centralização que ela ficasse no final. Né? Então, nesse caso aí, o mais aconselhável realmente seria utilizar a fixação da peça, né, em duas etapas, né? Ou seja, usinar um lado da peça e depois usinar o outro. Né? Como a peça tem 90 milímetros de comprimento, né, eu tenho que primeiro identificar quanto é que eu vou colocar ela para fora da placa. Né? Aqui no caso a gente está indicando aqui 48 milímetros. Por que 48 milímetros? Se a peça ela vai ter 90 milímetros, né? 48 é quase a metade, né? A metade seria 45, né? Então aí você teria 48 menos 90, né? Aí para deixar para dentro da placa, né? Essa parte aqui para dentro da placa. Então ela ficaria quase no centro aí da placa, né? Porque isso daria uma usinagem bem segura. Né? A indicação, né, aí segura, né, limite para você deixar a peça presa na placa é justamente você deixar no máximo, né, a peça com 1/3 do comprimento dela para dentro, né? Ou seja, 1/3 para dentro, 2/3 para fora. Né? Isso aí seria o limite. Né? Eu particularmente só trabalho nessa condição assim com 1/3 para dentro da placa em casos bem extremos. Né? Eu gosto sempre de trabalhar um pouco mais aí de fixação para ter mais segurança. Né? Nesse caso aqui a peça ficou praticamente a metade para dentro da placa. Bom, nessa condição aqui, 48 milímetros, eu estou deixando porque, se a gente for observar aqui a peça, a gente vai ter aqui 40 milímetros, né, para essa parte aqui da peça, e eu tenho o complemento aqui, né, justamente para chegar aos 73 milímetros, que é 33. Então eu tenho 40 milímetros aqui e aqui eu tenho 33. Né? Então nessa parte aqui eu tenho 25 milímetros, né, e essa extremidade aqui da peça aqui tem mais 8 milímetros aqui de comprimento, né? Então 48 milímetros é justamente para poder fabricar, né, a primeira parte da peça sem ter nenhum problema, né? Então a gente vai estar fabricando
ela justamente com base nesse comprimento aqui, ou seja, pegando essa parte aqui para fabricar peça, né? Então, quando a gente usinar essa parte aqui, a gente vai virar a peça e vai prender ela por esse lado aqui, obviamente mais para dentro, né, da placa, né? Então aí a gente vira a peça para poder fazer essa usinagem. Então teria o primeiro pega, né, que seria com essa parte aqui, né, dessa parte aqui de maior, né, então seria aqui o primeiro, e essa outra parte aqui seria o segundo pega, né, aí para poder executar. Bom, deixando ela aqui para fora, né, da placa, esses 48 milímetros, né, a segunda etapa seria justamente, né, facear a peça, né? Então a primeira etapa aí de execução depois de prender a peça seria facear, ou seja, limpar a superfície da peça no que diz respeito à sua extremidade, né? Ou seja, fazer justamente a execução na face para que ela venha ficar de fato plana, né? É muito comum, né, nos cortes da peça, a peça ela não vem, normalmente você tem lá a indicação do comprimento bruto, mas normalmente ela vem um pouco maior, porque normalmente não, né? Às vezes o corte ele vem um pouco inclinado, né? Então você tem que facear um pouco mais ali para poder deixar ele alinhado. Obviamente isso é um problema porque você acaba tendo perda de material, né? Então se tiver uma condição dessa daí é importante estar regulando lá a serra ou qualquer que seja o material que você vai utilizar para corte. Então depois da etapa de faceamento, né, a gente teria justamente aqui, né, a questão aqui para marcar, né, o comprimento de 38 milímetros, né, e desbastar até o diâmetro de 45 milímetros, né. Vamos entender o que é que significa, né, o que é que isso aqui significa observando o desenho da peça, né. Trazer a peça para aqui para a gente poder observar, né, pegar ela aqui com cota para a gente poder observar e identificar, né, o que é que está sendo apresentado ali nesse planejamento. Pronto, tá aqui o desenho. O que é que acontece? Com base na nossa ação, já que a gente vai fazer essa parte aqui primeiro, né, a gente observa o seguinte, né, marcar o comprimento de 38 milímetros. Esse comprimento de 38 milímetros, ele vai levar em consideração aqui o seguinte: a gente tem 8 milímetros aqui, né, a gente tem esse comprimento aqui que é 25, ou seja, 25 mais 8 vai dar justamente 33, né? Então a gente vai ter aqui 33 milímetros, e a gente vai ter aqui o comprimento do chanfro, que está aqui em cima, né? Ou seja, 33 mais 5 vai justamente dar 38 milímetros, né? Ou seja, a gente estaria torneando a peça, né, até esse comprimento aqui, né, que seria o limite para a gente poder estar virando a peça, né? Então marcar o comprimento de 38 e desbastar até o diâmetro de 45, ou seja, por que desbastar até o diâmetro de 45? Porque esse diâmetro de 45 é justamente ali o diâmetro final, né, da peça, né? Ou seja, seria tornear até chegar exatamente a esse ponto de incidência aqui que está seta, né? Então seria aí o ponto aí para execução, né, aí para a gente estar fazendo aí esse comprimento, beleza? Feito isso, né, a próxima etapa, né, é marcar o comprimento de 33 milímetros e desbastar até o diâmetro de 26. Né? Ou seja, 33 milímetros, se a gente for observar aqui, é justamente esse comprimento aqui. Ou seja, de 25 mais 8 milímetros. Né? Então, aí seria a próxima etapa de execução, né, da peça. Veja que todo esse processo aqui, ele foi executado especificamente com a ferramenta de desbaste, né? Pega aqui a ferramenta. Né? Todo o processo foi feito com essa ferramenta, porque é o ciclo de desbaste que está ocorrendo. Né? Então, essa parte aqui que foi executada, né, essa parte aqui referente aqui à usinagem, ela foi feita com a ferramenta para desbaste, né? Consequentemente aqui a segunda etapa também, tudo com a ferramenta de desbaste, ou seja, torneando com a ferramenta de desbaste para poder chegar a esse perfil, beleza? Bom, feito isso, né, a gente já pode realizar o acabamento do diâmetro aí para 25H7, né, que é justamente esse diâmetro aqui menor, né, esse diâmetro menor, e esse diâmetro de 25H7, ele aí no caso a gente já entra aí com a ferramenta de acabamento, né, ou seja, para poder tornear a peça chegando aí ao diâmetro final dela, né. Então fez a troca da ferramenta, consequentemente eu tenho que mudar o parâmetro ali de execução, né, no que diz respeito a RPM, e consequentemente o avanço da ferramenta para poder atingir, né, o parâmetro aí de acabamento, né? Então aí eu teria aí, né, a segunda execução, né, da peça, né? Ou seja, torneando ela chegando aí ao diâmetro
de 25, né? Nesse aqui é desbastar até 26 milímetros. Por que desbastar até 26 milímetros, né? No passo anterior, a gente vai desbastar até 26 porque a gente vai deixar 1 milímetro de sobremetal, que é para poder fazer essa usinagem do acabamento, né? Então, utilizou a ferramenta de desbaste até chegar a 26, depois utiliza de acabamento. Beleza? No próximo vídeo a gente vai estar dando continuidade a essa análise aí do ciclo de desbaste e de acabamento da peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo.